Olá, bem-vindos a mais uma sessão do PHC TV. Desta vez, iremos demonstrar como é possível criar novas análises em qualquer gama do software PHC a partir da versão 2007, recorrendo à ferramenta Profiler do SQL Server e à função interna PHC Mostra-me isto. Como sabe, o software PHC permitirá várias análises de faturação. No entanto, estas análises são internas da aplicação, não sendo possível alterar a sua configuração. Imagine que pretende obter a análise de rentabilidade agrupada por referência, mas num determinado período de tempo e apenas para um determinado cliente. Para isso, vamos ter a oportunidade de verificar a potencialidade da ferramenta do SQL 2005, nomeadamente o Profiler, que nos vai permitir ter acesso ao select principal efetuado pela análise de rentabilidade da aplicação PHC, facilitando assim a construção do select que vamos aproveitar para a nossa nova análise. A seguir, efetuando algumas alterações a esse select, vamos criar uma tecla através de Xbase, que peça determinados dados variáveis de input ao utilizador e, através da função mostra-me isto, apresenta o resultado final em formato de listagem. Vamos então dar início à apresentação desta implementação no software para compreender a potencialidade da nossa framework. Vamos agora efetuar a implementação na aplicação. Em primeiro lugar, vamos aceder ao menu Análises, vamos escolher Análises da aplicação, Gestão, Faturação e Análise de rentabilidade. Escolhemos o botão Executar. Neste momento, antes de procedermos à análise propriamente dita, vamos aceder à ferramenta Profiler do SQL Server. A seguir, no menu File, escolhemos a opção New Trace. Depois de validados os dados de login, pressionamos o botão Run para que fiquem gravadas, a partir deste momento, todas as queries registadas no servidor. É conveniente só colocar o Profiler a correr no momento anterior àquele que pretendemos obter a informação, pois caso contrário, podemos ficar com bastante informação indesejada, o que pode tornar mais morosa a interpretação das queries. Sem demoras, voltamos à aplicação PHC e corremos à análise de rentabilidade. Depois de apresentados os dados no ecrã, voltamos ao Profiler e paramos a gravação através do botão Stop Trace, que está disponível na barra de ferramentas. Neste momento, podemos observar o select principal que a aplicação PHC efetua quando se corre a análise de rentabilidade. É este o select que nos vai servir de apoio para a construção da nossa nova análise de rentabilidade. A seguir, voltamos ao software PHC. Vamos fechar, então, estas janelas e vamos aceder ao menu Supervisor, à Framework PHC e à opção das teclas de utilizador. Como a nova análise vai buscar dados às tabelas de faturação, vamos então criar uma tecla para o ecrã SFT. Como já existe uma tecla para este ecrã de faturação, vamos introduzir uma nova linha. Escolhemos, por exemplo, a tecla F1 do tipo Programa e na expressão de retorno vamos construir um programa com algumas adaptações ao select obtido no Profiler anteriormente copiado. Neste ecrã, podemos ativar o botão IntelliSense. Isto permite editar o texto em modo de programação, ou seja, se eu escrever uma função da framework PHC, irá aparecer um texto de ajuda com os nomes dos parâmetros que esta função utiliza, facilitando assim o uso das mesmas. O mesmo se coloca se o utilizador usar funções nativas do Xbase. Vamos começar então por criar umas variáveis locais que vão guardar os valores pedidos ao utilizador, para serem utilizados mais tarde na expressão select ao servidor SQL. Vamos então pedir a data inicial e data final ao utilizador. Para isso, vamos utilizar a função getNome que se encontra descrita na enciclopédia. Como se pode verificar, se eu escrever aqui, por exemplo, getNome, tenho logo acesso imediato aos parâmetros que compõem esta função. Esta função permite então pedir um valor ao utilizador. Continuando, vamos utilizar a função quick2cell. Esta função também está descrita na enciclopédia PHC e permite ao utilizador escolher o nome de cliente através do nosso já conhecido botão de lista. A seguir, vamos efetuar algumas pequenas alterações ao nosso select, de modo a que tenha em conta na condição where as variáveis acima definidas. Como o nosso select é uma string e estamos a utilizar Xbase misturado com SQL, temos de utilizar a função DTOS, ou seja,
DateToString, que converte as variáveis de data para string. Como a variável que guarda o nome do cliente já é do tipo caractere, não é preciso utilizar nenhuma função de conversão. A seguir à condição where, vamos efetuar um group by para que os dados venham agrupados pela referência e pela designação. Vamos agora utilizar a função _SQLexec para estabelecer a ligação ao servidor e retornar os dados para um cursor temporário, chamado, por exemplo, TempFact. Por fim, vamos então apresentar os dados do nosso cursor em forma de listagem, através da função mostra-me isto. Esta função está disponível a partir da versão 2007 e chama o Brawlist de uma forma mais simples, pois não é necessário definir arrays. Esta função recebe como parâmetro o nome do cursor que tanto está previamente criado. Ora bem, construído então o nosso programa em XBase, vamos gravar e podemos verificar se existem alguns erros de compilação através do botão verificar. Como não temos nenhum erros, vamos atualizar e, antes de gravar a nossa tecla, vamos dar um nome para a mesma. Depois de gravar a tecla, então, o que nos falta é simplesmente testá-la. Para isso, vamos ao Gestão, à Faturação a Clientes e às teclas do utilizador, escolher a nossa tecla F1. O software pede-nos a data inicial, vamos colocar, por exemplo, 01/01 de 2007 e vamos colocar também a data final, por exemplo, 23/10 de 2007. Por fim, resta indicar ou selecionar qual o cliente sobre o qual vai incidir esta nova análise. Aí está. Podemos observar os artigos vendidos no período escolhido pelo utilizador, as quantidades, o valor de vendas, o custo do período e a respectiva margem de cada artigo. É muito fácil implementar uma determinada análise que não esteja de base no software, bastando para isso utilizar, por exemplo, a ferramenta de gravação SQL Profiler, as teclas do utilizador da framework PHC e determinadas funções internas PHC. Utilizando esta trilogia de ferramentas, consegue-se de uma forma expedita adaptar o software às necessidades do negócio de cada organização. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil. Basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até à próxima.